Bom dia para você que é capricorniano, inscritos aqui no canal Luz. Obrigada pela tua companhia. A leitura está na energia geral de Capricórnio, elemento terra. Teu signo solar, lunar, é em Capricórnio. Essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas se não ressoar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa assim a nossa mensagem a partir desse momento. Que Deus abençoe sempre a tua vida. Vou tirar em 3 acontecimentos importantes, Capricórnio, que vem na tua energia dentro das próximas horas, ok? Vamos lá. Alguém que você confiou é uma figura feminina. E alguns dias atrás você falou alguma coisa para essa mulher na confiança. Você confiou em falar isso para essa mulher. Essa mulher, ela simplesmente vai te trair a tua confiança. Alguém vai te ajudar em segredo, é como se essa pessoa te ajudasse, mas não quisesse que você saiba que a ajuda veio das mãos dessa pessoa. Setor amoroso, vocês terão que tomar uma decisão dentro das próximas horas por se sentir inseguro. Tem gente aqui que vai ser vítima de uma violência doméstica, e isso vai te trazer muito sofrimento. E você vai ter que tomar uma decisão. Amém, queridos? E a gente começa assim a nossa mensagem para Capricórnio a partir desse momento. Que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua casa e a sua família. Por falar em violência doméstica, é uma coisa bem complicada. Eu acredito que ninguém está isento de passar por isso, né? Então, assim, eu sou casada há quase 30 anos, mas o meu marido, ele nunca me deu nem um empurrão e ele não é nem louco. E eu acredito que todo homem que é agressor, ele começa falando alto com a mulher. E o daqui, quando ele começa a falar alto, eu já mando ele falar baixo. Ele fala baixo que eu não sou surda. Pode falar bem baixinho, ok? E aí ele já muda o tom, porque todo agressor ele começa falando alto. Aí daqui a pouco ele dá um empurrão, depois ele dá um murro e depois ele não para mais. Então vamos ficar atento aos sinais de pessoas agressoras. Entende? Outra coisa, não pense que o agressor, queridos, ele muda. Ele não muda. O homem que ele bate na mulher, ele pode casar com a Madre Teresa de Calcutá. Ele vai espancar ela também. Entende? Porque é personalidade. Não adianta. E não muda. Se o cara te bater uma vez, tu pode preparar a tua cara, porque toda vez que vocês se desentenderem, ele mete a mão na tua cara e tu vai apanhar a vida inteira. Então, vamos ficar atento aí aos sinais e sair disso, não dá certo. Capricórnio terá que tomar decisões importantes, tu vem ali de uma trajetória exaustiva, busca equilíbrio onde não tem. Precisa tomar uma decisão, mas está ali na procrastinação. E quando a gente passa por uma situação dessa porque não tem coragem de trabalhar por um prato de comida que o cara dá, aí é bem pior. Não sei se é pior apanhar ou se é pior a situação, porque eu escutei isso agora da espiritualidade. Queridas, eu quero estar lá debaixo da ponte, mas eu quero estar com minha cabeça sossegada. Então, assim, nada me prende, nada nessa terra me prende, ninguém me tem nas mãos. Entendeu? Então, assim, eu sou muito dona das minhas vontades, dos meus desejos, e sou uma mulher muito decidida. Aqui vem falando que Capricórnio deseja, anseia mudanças no setor amoroso, mas dá um passo para frente e 2 passos para trás. Isso aqui são pessoas que sofrem agressões, tenta sair, mas acaba voltando, talvez pela situação. Deve ser muito triste, eu não sei, nunca vivi num lar assim, você passar por situações como essa. Eu vivi num lar desestruturado quando criança, mas lá em casa não tinha agressão física, não tinha. Meu pai nunca bateu na minha mãe, era mais fácil minha mãe bater no meu pai. Mas minha mãe nunca sofreu esse tipo de coisa. E também não nasci num lar que tinha álcool, droga, essas coisas, nada disso. Mas era um lar desequilibrado, sim, porque meu pai morria de ciúme da minha mãe e ali gerava briga entre eles. Aqui diz Capricórnio que é hora de colocar um ponto final. Tu quer paz, tu vem numa situação de muito sofrimento, não de agora, mas não consegue se posicionar. E aí, às vezes, a gente espera que Deus vai lá e faça por nós. Deus não vai fazer, foi você quem escolheu, né?
essa vida. Foi você quem escolheu essa pessoa. E Deus, ele não vai interferir na tua escolha. O que você deve fazer é ver o que você pode fazer para melhorar e sair fora disso, para trabalhar, para criar seus filhos. Esses dias a minha cunhada estava aqui na minha casa e ela entrou na minha família agora, essa cunhada, e ela estava me perguntando sobre a minha mãe. Ela falou assim, ela perguntou se minha mãe não quis casar de novo depois que se separou do meu pai. Eu disse assim, que minha mãe era uma mulher muito honrada e que foi uma vida inteira de dedicação. Minha mãe criou nós 5 filhos praticamente sozinhos. E que se eu reencarnar novamente, eu quero ser de novo filha da minha mãe. Entende? Então, queridos, a minha mãe criou 5 filhos sozinha, não foi fácil, não. E aí eu fui contar para ela uma história de... Minha mãe era funcionária da prefeitura, ela era concursada, e a gente morava numa cidadezinha do interior do Maranhão. E ela vivia naquele lar desestruturado, muitas brigas, e meu pai ameaçava minha mãe de morte. Mas aqui não tinha coragem de fazer nada, não. Mas a gente não pode subestimar também, né? Não sei o que ela passava. E eles viviam lá um inferno muito grande, os dois, e a gente no meio. E um dia minha mãe meu pai saiu de casa, eu lembro, eu tinha 5 anos de idade. E minha mãe saiu de casa, meu pai saiu de casa e minha mãe juntou, eu acho que ela já vinha planejando essa fuga. E minha mãe pegou os filhos, pegou os documentos e as roupas, foi o que ela pegou da casa. Ela deixou tudo que ela tinha construído aqueles anos todos para trás. Ela deixou o emprego dela. Olha, não é toda mulher que tem coragem de fazer isso não, viu? Ela deixou o emprego dela, ela deixou a casa, ela deixou a mobília, tudo que a gente tinha para trás, só catou os filhos. Ela poderia ter deixado a gente com o pai e ter saído sozinha, mas não deixou. Ela levou todos nós com ela. E aí, foi anos de sofrimento, mas o que a gente passou junto e aquilo nos fortaleceu. Eu lembro que 5 anos depois, a minha mãe comprou uma casa no valor de 120 mil reais hoje. Entende? Então, assim, a minha mãe, para mim, é um espelho. É um exemplo de muita atitude. Aí, hoje, a mulher com não quer trabalhar para sustentar seus filhos. A minha mãe passou 1 ano desempregado, o irmão dela ajudou nesse período. Esse meu tio, a gente tem uma dívida muito grande com ele, todos nós. E meu tio sustentou a gente de 1 ano de tudo. Pagou o aluguel, pagava o aluguel. E sustentou a gente 1 ano, não faltava nada pra gente. E a família da minha mãe é muito unida. Com 1 ano, a minha mãe arrumou um trabalho numa empresa de ônibus. Ela trabalhou 10 anos nessa empresa. Depois ela saiu, trabalhou mais 10 anos em outra empresa. E hoje, a gente com um filho, a gente não quer trabalhar, a gente não quer se posicionar. Às vezes a gente apanha uma vida inteira, mas não tem coragem de encarar a vida. Porque não é fácil não, queridos. Não é fácil você encarar a realidade. Eu digo mesmo, eu com taca não funciono não. Eu venho de uma família de mulheres fortes demais para estar apanhando na mão de macho. Eu tô fora disso aí. Lá de onde a gente vem, a gente não aceita esse tipo de coisa, não. É ele me dando um tapa e ele pagando por aqui. Ele sabe disso. Então, assim, ele me dando um tapa e ele vai pagar um preço muito alto pelo esse tapa que ele me deu. Talvez ele não dê mais em ninguém. E a vida que segue. E eu falo pra ele, eu digo, eu acho que eu acostumo, ele ri quando eu falo isso. Eu digo, eu acho que eu acostumo até passar fome. Se chegar a dizer assim, não tem nada pra comer, eu fico sossegada. Mas vir me bater, eu não aguento, não. Entende? Aí o Mila Souza vira o cão, vira o Satanás. Então, queridas, vamos se posicionar, vamos se levantar, vamos se erguer, vamos defender as nossas ideias, os nossos valores. Vamos sair da procrastinação, vamos lutar pelos nossos objetivos, vamos nos empoderar. Porque homens dessa maneira, eles se aproveitam de mulheres fracas, de mulheres frágeis, de mulheres que aceitam. Um dia desses eu recebi uma mensagem do centro espírita que eu frequento, onde dizia assim, que quem bate aceita quem apanha, atrai quem aceita apanhar. Quem domina atrai quem aceita ser dominado. É tipo uma cadeia, entende? Então, assim, tu atrai pessoas exatamente com aquela necessidade. Você tá entendendo? É uma coisa encaixando na outra. Então, é bem complicado a gente viver nessa situação. Mas nunca é tarde para recomeçar. Setor de trabalho, essa semana vocês terão uma grande alegria. Eu sinto você bastante cansado e sobrecarregado. Filhos também darão algum tipo de trabalho. No financeiro, vocês terão dificuldades
de colocar as coisas em ordem. Aqui diz também que Capricórnio tem tudo para ser feliz, mas não consegue. Há uma tristeza no coração. Tu tenta mostrar para as pessoas uma felicidade que não existe. Fala também sobre o fim das dificuldades e o fim dos altos e baixos. Você voltando para algum lugar do passado, para algum lugar que você já conhece. Vitória sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. Documentos importantes serão assinados. Capricórnio carrega na alma feridas incalculáveis, prejuízos incalculáveis. Você vai conseguir dar a volta por cima, conseguir mudar a tua trajetória. Vejo vitória sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. Aqui diz também que haverá mudanças financeiras, coisas que estão ali te preocupando, você vai conseguir resolver nesse período. No amoroso, você vai ter ali dificuldade de entender o posicionamento. Fiquei grilada com essa mensagem de hoje aí de vocês. O agressor, geralmente, eu acho que na hora que ele bate, eu acho que eu já fui psicóloga em outras vidas, porque não é possível não um negócio desse, não. Entender tanto de pessoas. Eu olho, eu fico assistindo os programas com minha filha do meio, e ela ama assistir comigo, esses programas de casais. E eu, na hora que eu vejo aquela pessoa, eu já dou a personalidade da pessoa, e depois, no desenrolar lá do programa, ela começa a rir, ela diz, a senhora é boa demais, a senhora fala sem conhecer a pessoa, a personalidade. Então, pela energia, eu sinto a energia das pessoas e eu consigo ver a personalidade daquela pessoa. Não sei como que é isso, tá? Mas eu acredito que eu já fui psicóloga em outras vidas. Eu falo direto, eu digo, eu acho que eu já fui, porque não é possível não. Mas vamos lá, não sei se é espiritual também. E aí, veja só, eu vejo pessoas, a pessoa que ela bate, ela espanca, ela é agressiva, na hora que ela bate, aí ela diz que não vai fazer mais. Ela jura que não vai fazer mais e às vezes ela coloca a culpa na mão daquele que apanhou. Ela diz, mas eu nem queria fazer isso, você me obrigou a fazer isso, eu tava de cabeça quente, eu não faço mais. Daqui 10 minutos tá fazendo novamente. Queridos, é hora de fechar ciclos. É hora de sair fora dessa situação. É hora de virar as costas para essa vida que tu tá vivendo. Mila, mas eu tenho uma vida confortável. Tô nem aí pra tua vida confortável. Eu tô aí pra tua cara que tá sendo quebrada todos os dias, queridos. Entende? Um dia desses eu atendi uma moça e eu atendo por chamada de vídeo. E na hora que ela ligou a câmera, ela tava muito sem graça. A cara dela toda roxa de porrada. E o olho quase nem abria. Aí ela disse que tinha levado um tombo. Eu digo, tá bom. E ali eu comecei a destrinchar a leitura. E toda vez que eu entrava no assunto do relacionamento, do casamento, ela queria sair. Por vergonha. Com a condição financeira boa. Tinha uma condição financeira excelente. E às vezes não sai por conta disso. Queridos, vamos abrir nossos olhos. De duas coisas tu leva daqui da terra. O resto vai ficar tudo aí. Não sei se você sabe disso, se te contaram isso, mas eu vou te contar. Tu só leva duas coisas, o que tu aprendeu e o que tu viveu. E aí tu tá escolhendo viver da pior maneira possível. Entende? Então assim, mas nunca é tarde para recomeçar. Se te faltar coragem, peça para Deus. Senhor, me dá coragem, eu preciso reagir à situação. Outra coisa, filhas de mulheres que são agredidas, elas provavelmente também serão agredidas. Por quê? Porque elas acham natural, ela leva aquilo para a vida dela também. Ela vê a mãe apanhando, ela acha que isso é natural. Um dia desses eu estava conversando com uma cliente minha, e aí eu disse assim, eu levei os exemplos da minha mãe totalmente o oposto, assim, do que minha mãe fazia de errado. O que minha mãe fazia de errado? A minha mãe, ao se casar, minha mãe casou muito nova, ela disse que no ano que ela casou com meu pai adoeceu. Meu pai tinha uma úlcera e meu pai adoeceu. E aí, ela tomou as rédeas da família, dos filhos, ela não deixou ele trabalhar, porque ele estava muito doente, e ali ele se acomodou, ele não trabalhou nunca mais. E aí, lá em casa, os valores, os papéis eram investidos. Meu pai ficava em casa com a gente, minha mãe botava tudo dentro de casa, não deixava faltar nada. E aí você acha mesmo que eu vou estar num negócio desse? Eu tô fora. E aí eu criei um trauma tão grande de dar alguma coisa para homem, eu não consigo.
Entende? Eu tenho medo de eu dar e ele tá ali. Porque eu acho que o homem é que tem que ser o provedor. Meu pai estava errado? Não, quem estava errado era minha mãe, que aceitava o posicionamento do meu pai. Entende? Ele era daquele jeito, então assim, ela tinha que ter saído fora cedo. Mas enfim, quem sou eu para julgar as atitudes dela, né? Eu só sei te dizer uma coisa, Capricórnio, é hora de acordar. Abra teus olhos, tá bom? Um forte abraço, queria muito te abraçar agora, nesse exato momento. Que Deus te abençoe.